Você pode ir sentando, aquietando a sua alma. Não importa que notícias chegaram a você hoje, as boas novas do Senhor já te alcançaram. Boa noite. Meu nome é Tiago Samico. Graças a Deus eu sou ministro em treinamento nessa igreja. Para mim é uma honra estar aqui, a convite do pastor Francisco, que teve direção para falarmos sobre graça. E antes disso eu preciso testemunhar algo. Como todo ano, como todo fim de ano, eu busco ao Senhor direções para o próximo ano, na minha casa, para a minha família. Inclusive recomendo que você faça o mesmo. Quem melhor do que Deus, quem melhor do que o Espírito Santo, é o lugar onde eu estou. Quem melhor do que o Espírito Santo, quem melhor do que Deus que anuncia o fim desde o começo, para te dar as melhores direções para o ano. Amém? E ao buscar direções, esse ano, eu fui surpreendido por Deus. Porque Ele disse, esse é o ano em que você será suportado pela minha graça. Eu te sustentarei com a minha graça na palma da minha mão. Essa direção veio para mim, e a irmã Rossana disse no vídeo que isso deve servir como estímulo para você. E não à toa, pastor Francisco, no primeiro contato comigo no ano de 2019, disse, você pode ministrar, o assunto é graça. Deus é maravilhoso, e não dá ponto sem nó. Amém. Queridos, amados irmãos, eu tenho um pouco de zelo ao falar sobre esse assunto, porque apesar de ser um assunto muito comum, algo que se fala muito, uma palavra que escutamos praticamente todos os dias, nem sempre é um assunto completamente... Desculpa, grupo de louvor, vocês podem sentar e obrigado. Perdoe. Apesar de ser um assunto muito falado, não é um assunto muito bem entendido nos diversos segmentos da igreja. Amém? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre graça. Eu quero trazer pontos de equilíbrio, repita, equilíbrio na graça. Amém? Existem pessoas, existem pregadores, existem servos de Deus que acreditam, que na verdade não acreditam no equilíbrio na vida cristã. Mas eu particularmente acredito que a vida cristã é uma vida equilibrada. Não à toa Jesus disse, eu não te peço, Pai, que os tire do mundo. Se a vida cristã não fosse equilibrada, Jesus teria orado, Pai, arrebata-os agora. Mas é necessário que andemos em equilíbrio em tudo na nossa vida. Amém. Em todas as esferas da nossa existência. Amém. Repita, eu não sou um corpo. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma, eu habito num corpo. Dessa forma, você precisa entender que essas três esferas da sua vida precisam estar equilibradas. Espírito, alma e corpo. Elas conversam entre si e elas precisam ouvir do Espírito de Deus direções e equilíbrio vindo do céu. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Números, no capítulo 15. Números está lá no começo da Bíblia. Se você está do lado de alguém que não tem muita prática em achar trechos da palavra, ajude essa pessoa. É importante que ela acompanhe. Amém? Números, capítulo 15, versículo 28. Aleluia. Deus é muito bom. Você achou? Números 15, 28. Na minha Bíblia diz assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Amém? Está comigo? Aqui está estabelecido um princípio. Diz que o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Por quê? Quando pecar por ignorância. O que é pecar por ignorância? É pecar sem saber que está pecando. Isso é possível? Sim, isso é possível. Agora, baseado nesse princípio, a expiação só é feita quando há pecado por ignorância. A Bíblia diz que, por meio de um só Adão, o pecado entrou no mundo.
Então as pessoas continuam nascendo e nascendo em pecado por causa da geração de Adão. Mas essas pessoas, na grande maioria das vezes, a não ser que nasçam num lar cristão e sejam educadas, elas continuam sendo pecadoras de nascença, por ignorância. Elas não sabem necessariamente que estão em pecados. Alguns dizem, eu sou pecador mesmo, e outros dizem, não, eu não tenho pecado nenhum, eu não fiz nada, eu faço tudo de bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem, eu faço doações a pobres, eu dou esmolas. Na verdade, a expiação de Cristo, ela serviu para nos libertar do pecado, mas esse pecado não era necessariamente conhecido por toda a humanidade. Então Deus enviou Jesus, ele morreu por nós, e ao ressuscitar, ele nos libertou do pecado. Amém? Então, todo o processo de salvação consistiu nisso. Agora, é importante em Eclesiastes, abre aí, Eclesiastes 8, que nós tenhamos discernimento. Discernimento de quê? De que o pecado conhecido é tratado por Deus de forma diferente. O que é pecado? Uma definição clássica: pecado é errar o alvo, pecado é desagradar a Deus, pecado é fazer tudo diferente do que Deus recomendou que fizéssemos. Amém? Eclesiastes 8, 11, você não precisa abrir se não encontrar rápido. Ok? Aleluia. Aleluia. Eclesiastes 8:11 diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha para cá. O juízo não é necessariamente imediato. Quando uma pessoa comete o pecado, não é imediatamente que ela morre. Se fosse assim, poucos estariam vivos. Está comigo? Está acompanhando? Agora, eu quero que você entenda esse princípio da expiação pelo pecado ignorado, e eu quero que você entenda esse tempo do juízo. Agora, eu preciso que você acompanhe isso de uma forma bem tranquila comigo, porque o assunto é denso, e eu quero que a gente entre nessa densidade, porque temos graça para entender. Amém? Diga, eu sou iluminado. Diga, eu sou iluminado. Diga de novo, eu sou iluminado. Então, o que aconteceu? Jesus morreu por nós, e ao morrer por nós, ele nos garantiu acesso direto ao Pai. Só isso já é graça. Amém? Graça. Aleluia. Agora abra, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Eu estou baseando a nossa conversa em versículos para que tenhamos liberdade de andar daqui a pouco dentro disso. Hebreus capítulo 10. Todos acharam? Final da Bíblia. Hebreus 10, 32. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha para cá, vamos conversar sobre esse ponto. É importante que a gente entenda que todo o processo de salvação que aconteceu com cada um de nós foi um processo planejado por Deus desde o princípio. Amém? Nós estávamos destituídos da glória, do poder e da graça de Deus. Não havia relacionamento com Deus, e Ele nos restituiu esse acesso através de Jesus. Amém? Essa restituição nos colocou num lugar de justiça. Hoje podemos nos apresentar diante de Deus como se nunca houvéssemos cometido pecado algum. Por isso somos a justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça. Diga, eu sou a justiça de Deus. Glória a Deus. Então, uma vez justiça, não somos mais escravos do pecado. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Diga, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Certo? Jesus disse que aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Amém? Agora, é necessário que a gente entenda a diferença. Que diferença? A diferença entre o pecado enquanto natureza
que nos foi retirado, do qual não somos mais escravos, e atos de pecado. Como funciona essa questão de atos de pecado? É simples, você está dirigindo e de repente alguém te tranca na rua. Fecha, isso. Alguém te fecha em São Paulo. E você o chama de incircunciso filisteu. Não importa do que você o chame, importa que o seu coração quis chamá-lo. Está comigo? Isso é um ato de pecado. Amém? Você será julgado por isso. Meu Deus, a gente vai ver isso. Calma. Eu preciso que você... Eu estou tentando trazer a coisa da forma mais leve possível, porque, como eu disse, o assunto é denso. É aquele tipo de coisa, é aquele tipo de líquido. Imagina um líquido que você enfia a sua mão e depois para sair é difícil. Esse é o assunto. Então eu quero que você enfie a sua mão devagar, para quando você perceber, mergulhar de uma vez. Amém? Então, eu quero que você entenda essa questão da natureza de pecado versus ato pecaminoso. Acho que você está entendendo. A natureza de pecado você não tem mais. Você agora é justiça. No entanto, você ainda comete atos pecaminosos quando se desvia do plano ideal de Deus para a sua vida. A questão é que no meio evangélico, no nosso meio, há pessoas que dizem que não tem problema nenhum cometer atos pecaminosos. Há pessoas que dizem assim, ora, eu fui salvo pela graça, não por obras. Então, os atos pecaminosos, que são obras, não podem me condenar. Mas não é bem assim. É necessário que você entenda que você precisa desenvolver a sua salvação. E a gente vai começar a falar sobre graça. Agora, Hebreus 10:36 que você leu, disse assim, com efeito, 10:32, diz, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Olha para cá, a palavra iluminados vem da mesma raiz da palavra foto. Ou seja, luz chegou. Imagine que essa sala está toda apagada, toda escura, certo? E eu estou aqui. Eu quero sair daqui e ir lá para fora, tá? Se eu, com tudo escuro, imagine que eu nunca vim nessa igreja, e eu, com tudo escuro, decido me mover daqui, não estou vendo nada, lá para fora. Certamente eu vou tropeçar, vou bater nas cadeiras, é possível que eu caia e me machuque. Não há luz. Só que uma vez iluminada a sala, não preciso de muito tempo, não. Acendeu a luz, eu vi as cadeiras, eu já vou tomar mais cuidado. É ou não é? E se eu ficar muito tempo com a luz acesa, eu sou capaz de memorizar o caminho até a saída. O escritor aos Hebreus disse, lembrem-se dos primeiros dias. Ei, dos primeiros dias. No começo. Depois que vocês foram iluminados. Normalmente, a iluminação vem no começo na vida cristã. Como funciona isso? É muito simples. Você aceita Jesus e diz, agora Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu nasci de novo. E aí você começa a ser discipulado, você começa a ser ensinado, começa a ser iluminado nos diversos assuntos pertinentes à vida cristã. Isso é maravilhoso. E aí funciona assim. Olha, a partir de agora, estou dando um exemplo. A partir de agora, você precisa entender, querido irmão recém-convertido, que você não é doente, você é curado. Aí o recém-convertido diz assim, mas eu estou com dor. Aí o discipulador diz, não importa o que o seu corpo diga, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que história é essa? Quem está em mim? E aí a pessoa começa a aprender. Para nós isso é muito simples. A gente já ouviu isso, a gente já sabe isso de cor, a gente já fez o rema, todo mundo formado. Quem aqui nunca fez o rema? Levanta a mão. Quem ainda não se formou no rema? Você que não fez ou você que não se formou, pode começar a gerar expectativas. Você que não fez, faça a matrícula. E você que não se formou, não desista. Porque ao final do curso, você vai estar nesse nível que eu estou dizendo, em que para isso que eu estou dizendo aqui não é novidade para você. Amém? Agora, é importante que, nesse processo de iluminação, o que é que acontece? Eu falei, se acender a luz aqui, por pouco tempo, eu já conheço, já sei que tem cadeira. Então eu já vou tomar cuidado.
Da mesma forma, isso acontece na nossa vida sobre finanças, sobre doença, sobre serviço, sobre vida com Deus, sobre tratamento com os irmãos, suportai-vos uns aos outros e todos os assuntos que dizem respeito a uma vida transformada. No entanto, é importante que a gente entenda o processo. E como funciona? Dessa forma que eu te falei. Você chega para uma pessoa recém-convertida e diz, irmão, eu preciso lhe dizer algo. Você já ouviu falar de dízimos? Aí a pessoa diz assim, já. Normalmente é assim, mas não tem problema. O mundo jaz no maligno e o Deus desse século cegou os entendimentos, cegou o entendimento dos ímpios. E essa pessoa, até pouco tempo atrás, era ímpia, acabou de nascer de novo. Então é normal que ela ache que o dízimo é a igreja ou o pastor querendo roubá-la. É normal. Cabe a nós, discipuladores, já adolescentes, adultos na fé, explicar para essa criança, para esse bebê na fé, ei, calma, ninguém quer te roubar. Pelo contrário, querem que você pare de roubar a Deus. E aí você envereda numa conversa e tome café. Amém? Tudo isso é luz, é iluminação. O que é que acontece? Hebreus 10, 32, você está aí. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vírgula, quando suportaram muita luta e muito... Ora, pois, vamos ficar no exemplo dos dízimos. Você agora tem que dar 10% do seu salário. Muita luta. Você lutou muito para começar a separar 10% para dar para Deus. Você, uma vez iluminado sobre aquele assunto, naturalmente o inimigo vai colocar o quê? Vai trazer luta e vai trazer sofrimento para roubar aquela verdade de você. Você recebeu luz e a partir do momento que a luz chegou, as trevas cercam e dizem, não deixa ele entender, não deixa ela cumprir. Então, uma vez que você recebeu luz sobre cura, é muito possível que sintomas cheguem. Para quê? Para tirar você do foco. Então, suportaram muita luta e sofrimento? 33. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Seu trouxa, está dando dinheiro para o pastor? Insulto. Tribulação. Ah, é? Então, a partir de agora, você não vai trabalhar com um familiar seu, você não trabalha mais na nossa empresa familiar, porque você está dando dinheiro para a igreja. Então, sai, tribulação chega. No entanto, é necessário que você entenda que tudo isso é decorrência da iluminação sobre aquele assunto. E você precisa perseverar. Amém? Gente, isso que eu estou falando, todo mundo já passou. Eu só estou verbalizando coisas que você já vive e vive ainda hoje. Porque nós não cessamos de conhecer a Deus. Conhecemos e prosseguimos em conhecer. São vários pontos. Cura, finanças, vida cristã, serviço, essas coisas nós conhecemos, mas tem outros aspectos, vários outros aspectos que são novos. Todo dia Deus se revela de forma nova, todo dia, na sua multiforme sabedoria. Está comigo? Agora avança um pouco no versículo 36, Hebreus 10. Me lembrei agora de um filme chamado Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Lembra disso? Passava na Bandeirantes, era filme de karatê, sei lá. Mark da Cascos. Eu fui criança. Com efeito, 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perceba que ele está no mesmo contexto. Ele está no mesmo contexto. Nós saímos do 33 e fomos para o 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ou seja, você foi iluminado, chegou luta, chegou tribulação, chegou sofrimento. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Qual o assunto? Graça. Qual o assunto? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uau! Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga, eu não sou dos que retrocedem
perceba que o retrocesso é para onde? Para a perdição. Só esse versículo já é suficiente para te dizer que essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma lorota. Se você retroceder, retrocede para a perdição. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. É para frente que se anda. Eu costumo brincar e dizer, levantou a mão e disse que aceita, já era. Aceitou e agora não pode mais voltar atrás. É o que eu chamo de ponto de não retorno. Não dá mais. O avião chega num ponto em que ele já correu tanto na pista do aeroporto que ele só tem um destino. Se voltar, bum, explode. Se parar, quebra tudo. Ei, você está aqui? Agora, é importante que você entenda que o retrocesso na vida do crente, ele não acontece assim, de uma vez só. O crente não está caminhando e diz assim, eu agora não vou dar mais dízimo, não. Não é assim. Não é assim. É através de uma dificuldade. É através de um estímulo externo. O crente não está, por exemplo, vivendo a vida cristã normalmente e suportando um ao outro, suportando o irmão em Cristo, e de repente ele diz, quer saber? Agora eu não vou mais suportar ninguém, eu quero que o mundo se exploda, eu não suporto mais isso, vou sair da igreja. Não é assim. Ninguém desiste de ser nascido de novo. Ei, eu estou dizendo que é possível desistir de ser nascido de novo. Ninguém desiste de ser nascido de novo da noite para o dia. É um processo de acúmulo de lixo. Todo dia, lixo, 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 lixo. Está comigo? Eu sei que você está por causa do silêncio. Abre Marcos capítulo 4. Marcos 4. A graça, maravilhosa graça de Deus, opera em nós. Marcos 4, 14. Essa é a parábola do semeador, você já conhece. Nessa parábola, Jesus definiu 4 tipos de solos. Quatro situações diferentes, onde o semeador saiu a semear e ele jogou sementes. E algumas sementes caíram em 4 lugares diferentes. Eu não vou ler todo o trecho por causa do tempo, mas um desses lugares foi à beira do caminho. E Jesus disse que significava que, enquanto a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Voltando a Hebreus, a luz chega, mas logo Satanás envolve com trevas e diz, esquece isso, esquece isso, esquece isso. E a pessoa não está afirmada o suficiente, ela diz, bobagem, não vou viver isso. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. E Jesus disse que nesse caso, as pessoas recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmas. E aí o que acontece? Chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Hebreus disse a mesma coisa, disse que uma vez iluminados, o que viria? Tribulação, insultos, luta e sofrimento. Só que Hebreus disse para perseverarmos. E aí o que acontece? Os espinhos, que era o outro lugar onde Jesus falou, é onde os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Certo? Nós estamos falando aqui de retrocesso agora. Nós entendemos já que precisamos perseverar, mas também precisamos entender que é possível retroceder. E o retrocesso leva para a perdição. Morte eterna. Quem quer a morte eterna aqui? Morte eterna? Dou-lhe uma? Não? Glória a Deus. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Como eu disse, você não retrocede de uma vez. Você começa a acumular lixo, e de repente você começa a ficar insensível para as coisas. Eu já passei por isso. No caso específico dos dízimos, eu já passei por isso. Eu dava dízimo regularmente, eu era dizimista fiel. E tinha a colheita devida de todo bom dizimista. O devorador não chegava à minha casa, nada me faltava, até que um dia, o dia mau chegou. E quando o dia mau chegou, uma conta inesperada, uma situação inesperada, me desestabilizou. E eu disse, e agora? Se eu der o dízimo,
vai faltar. Bem, frase errada. Eu não deveria ter feito nada antes de dar o dízimo. Se você dá o dízimo antes de tudo, essa frase nunca vem. Está comigo? Porque se você dá o seu dízimo antes de fazer conta, você só faz a conta com o que é seu. O que é de Deus você já devolveu. Mas eu não fui sábio. E eu fui fazer conta com o dinheiro de Deus. E aí, quando eu fui fazer conta, a Bíblia diz que laço é fazer o voto e depois voltar atrás. E eu fiz isso. Aí eu olhei e disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Ah, Deus, você é compreensivo. Você vai entender. Eu não vou dar esse dízimo aqui esse mês. Mas mês que vem, conta comigo que eu dou dobrado. Sabe o que aconteceu? Como diz na minha terra, nem mel nem cabaço. Eu não dei, foi nada. Eu não dei nem no mês, acho que era dezembro, nem em dezembro, nem em janeiro. E aí, sabe o que aconteceu? Em fevereiro, eu já estava insensível. Deus, sabe como é? Agora eu sei que eu estou te devendo, mas vai chegar em um bônus, em algum momento eu te dou os 3. E o tempo foi passando. E o gafanhoto gigante já foi chegando. E o bolso já foi ficando sem fundo. E tudo que eu intentava fazer, dava errado. E as coisas começam a quebrar dentro da minha casa. Do nada? Não, nada é do nada. Eu comecei a ratear no dízimo, as coisas começam a quebrar. Irmão, você está jogando condenação na minha vida? Não, eu estou contando um testemunho, você pega para você se quiser. Aconteceu na minha vida, irmão. Fazer o quê? E aí eu comecei a viver isso, a viver exatamente essa situação. Começou a acontecer que a angústia, a perseguição e as coisas foram sufocando a palavra. A tribulação chegou. E eu não estava firme por aquele breve momento. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque eu era dizimista, irmãos e irmãs, sei lá, 6, 7 anos seguidos, sem falhar. Já tinha dado dízimo de muito dinheiro. E aquilo era só um salário. Coisa tão básica. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Estamos falando de graça. Amém? E aí o que acontece? Jesus disse, em João 14,15, não precisa abrir, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo certo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, se não retrocedermos, se não desistirmos. É condicional, mas não porque Deus vai reter, porque Deus não retém nada. Deus deixa tudo livre e disponível. Você é que não anda no caminho para alcançar o que está disponível. Porque se desvia do caminho que Deus definiu. Amém? Agora, eu quero que você abra em 2 Coríntios 5, verso 9. Segunda Coríntios 5, 9. Você achou? Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Por quê? Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Eu disse que você ia ser julgado. Você vai ser julgado. Sendo crente ou não. A diferença é o tipo de julgamento. É importante que você entenda que ele diz que todos nós, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todo mundo vai ficar diante de Jesus e prestar contas pelo que tiver feito e receber o que merecer. Ui! O que é que você tem feito por merecer aqui na terra? Ele disse no versículo, ele disse, olha, está aqui, ó, assim, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, nosso objetivo qual é? Agradar ao Senhor. Nova tradução na linguagem de hoje. Nosso objetivo é agradar ao Senhor. Então, se você está agradando ao Senhor, você receberá a recompensa completa. No entanto, se você não está agradando ao Senhor, e o que é não agradar? É retroceder. Retroceder no quê? Nas várias áreas da vida cristã. Você será cobrado uma por uma. À medida que você foi iluminado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que quando
eu, o pastor Francisco, o pastor Antônio, ou qualquer um dos ministros chega aqui na frente e te ensina uma coisa, você se torna indesculpável sobre aquele assunto. Então eu vou parar de vir para a igreja, porque assim eu fico ignorante. Melhor não. Vai por mim. É melhor crescer de graça em graça. Amém? Estamos falando de graça, sim. Agora, por que é que nós seremos julgados? 1 Coríntios, você não precisa abrir, mas pode anotar. 1 Coríntios 10, 13, diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso que nós seremos julgados. Porque Deus não permite que tentação além das nossas forças chegue. Pelo contrário, juntamente, olha, isso é maravilhoso, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Uau! Quando a tentação chega, ela já vem com a semente do livramento junto. Ei, quando o problema chega até mim, ele já vem com a solução. Junto. Quando o problema acontece, eu olho para ele e digo, se está acontecendo é porque já aconteceu. Como assim? Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. E ele já viu o problema acontecendo e já sabe da resposta. Se está acontecendo é porque já aconteceu. Eu vou simplesmente tomar posição e aguardar a resposta. E qual é a posição? Perseverar. Não desfalecer. Porque receberei e colherei se não desfalecer. Está comigo? Aleluia! Então você já entendeu que você precisa perseverar, que você não deve retroceder. Você já entendeu que você vai ser julgado e que você receberá a recompensa de acordo com o que tiver feito e com o que merecer. Certo? Entenda, Deus tem a recompensa completa disponível para você. À medida que você não cumpre as tarefas que deve cumprir em Deus, para Deus e por Deus, dentro do reino, você vai começando a ter rebates, descontos na sua recompensa. E tem um texto da Bíblia que diz que alguns serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, quase que não vai. Ou seja, vai chegar lá meio que sem recompensa, além da maravilhosa recompensa da eternidade com Deus. Mas outros receberão recompensa completa. É muito possível, dizem os estudiosos, que alguns reinarão lado a lado com Jesus por toda a eternidade. Embora todos reinem, atenção, veja, se temos um reino e temos um rei, os súditos reinam com o rei, mas existem outros que reinam ao lado do rei, é diferente. Mas eu não vou entrar no assunto que é muito denso, muito mais denso do que esse. Então, nós vamos entrar no assunto graça, para que a gente possa somar tudo isso que a gente falou. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Essa é a definição que todos nós conhecemos. E é verdade. Na definição da palavra graça, no grego charis, é o favor imerecido. É a primeira definição de graça. No entanto, esta definição se encerra quando você nasce de novo. Vou explicar. Você não nasceu de novo, você é um ímpio, separado de Deus. Você não merece ser salvo. Mas a graça, que é o favor diante de Deus imerecido, te alcança, você aceita e nasce de novo. A partir daí, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova? É nova? Se é novo, novas regras. A partir daí, a graça deixa de ser o favor imerecido, porque você já nasceu de novo, você é justiça. Então você não tem mais favor imerecido, você agora mais do que merece. E a graça passa a exercer outro papel, que é o papel de te possibilitar ser o que Deus quer que você seja. A graça deixa de ser o favor imerecido e passa a ser a capacitação divina para ser e fazer mais do que Jesus fez na terra. Jesus disse, coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Sem graça, esquece.
Está comigo? Então, Atos 4:33. Abre, por favor. Atos 4:33. Obrigado. Oh, desculpe pela minha voz rouca, mas ela está melhorando. Ficando cada vez melhor. Haha, eu sou curado. Atos 4:33. Diz assim: com grande poder, se você tiver uma Bíblia de papel e quiser marcar, ou no celular, com grande poder. Grande poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante. Por que havia grande poder? Porque havia abundante graça. Perceba o adjetivo: grande poder, abundante graça. Onde há abundante graça, há grande. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, todos, havia abundante graça é poder. Começa a ler o seu Novo Testamento assim. Toda vez que tiver graça, substitua por poder. Toda vez que tiver poder, substitua por graça. Algumas coisas vão começar a abrir na sua mente. Você não precisa abrir, mas 2 Pedro 1:3, na nova tradução na linguagem de hoje, diz que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. A graça nos permite viver a vida que agrada a Deus, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e virtude, ou bondade. A graça é o favor imerecido na salvação. Mas uma vez salvo, é poder para desempenhar o que Deus quer que façamos. Está comigo? Está comigo? Diga, a graça é a força capacitadora. A graça é uma influência do divino no ser humano. É uma influência divina no ser humano. Então essa graça passa a influenciar dentro de você todo o tempo. Então, o tempo todo, Deus, o divino, a parte que cabe a toda a divindade, está influenciando a sua vida. Uau! Ei! E a pessoa diz assim, quem sou eu? Um verme de Jacó, esquece isso. A natureza de Deus está influenciando a sua vida o tempo inteiro. Dizendo, ei, você vai, você pode, você tem a minha fé, vai. Persevera, não retrocede. Está comigo? A graça é a glória de Deus operando no espírito humano. Meu Deus. A glória, aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo, operando dentro de nós. Eu não preciso de uma coluna de fogo, o fogo está dentro de mim. De fato, a Bíblia diz que os ministros de Deus são labaredas de fogo. Então eu sou o fogo. Esses dias eu estava traduzindo material e eu recebi uma revelação tremenda. O John Bevere disse que, de acordo com ele, quando diz que vieram como que línguas de fogo, a língua eram os próprios discípulos, que se tornaram todo de fogo num formato de língua. Por isso que quem via línguas. Éramos nós. É o fogo. Diga, eu sou labareda. Diga, eu sou labareda. O problema é que a nossa mente acha isso engraçado. Não é para ser engraçado. Diga, labareda. Labareda de fogo. O problema é que a nossa cultura vê isso como uma coisa engraçada. Mas a Bíblia diz que os ministros de Deus são labaredas de fogo. Aleluia. Está comigo? E aí Paulo, no meio de perseguição, naufrágio, espancamento, apedrejamento, dado como morto. Tadinho de Paulo. Chegou e disse, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Me dá um desconto.
Deixa eu ficar longe dos meus perseguidores, porque eu não aguento mais. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. 3 vezes Deus disse isso a Paulo. A minha graça te basta. A minha força capacitadora, a minha influência dentro do seu espírito, a minha glória revelada no seu espírito, isso te basta. E eu te asseguro, você não sofreu nem metade do que Paulo sofreu. E se a graça bastava para Paulo, quanto mais para você? Que está sendo perseguido no trabalho, fechado no trânsito, atribulado dentro de casa por um vizinho. Irmão, não seja medíocre. E eu vou repetir, antes que vocês não entendam, entendam mal, a palavra medíocre significa médio no meio. Medíocre não é insulto. Na verdade é, se você sabe quem você é. Mas enfim, não seja. Amém? Deus é bom. 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8, abre aí. Vamos avançar rápido. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, ou seja, para quê? Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A graça serve para que você superabunde em toda boa obra. O que te falta? O que te falta? Nada. Não te falta nada. Deus disse que a graça dele basta. Tem um versículo que eu acho maravilhoso, que não está aqui no esboço. E eu não vou achar agora para não perder tempo, mas diz que eu me vanglorio na fraqueza. Porque na fraqueza o poder de Deus se evidencia. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia. Agora, nós podemos anular a graça? Será? Sim, podemos. Paulo disse em Gálatas, na versão amplificada, disse, eu não trato a graça de Deus, capítulo 2, 21. Disse, 2:21 de Gálatas, eu não trato a graça de Deus como algo de menor importância ou destituo o seu propósito. Eu não deixo de lado, invalido, ou frustro, ou anulo a graça de Deus. A sua versão deve dizer, não anulo a graça de Deus. Não é? Quer dizer que a graça de Deus pode ser anulada? Sim. Depende de nós. É uma escolha sua. Anular ou manifestar. Porque a graça de Deus, ela é externamente manifestada. Entenda isso, a graça de Deus é externamente manifestada. A graça de Deus te dá, aceitabilidade. Repita, aceitabilidade. As pessoas olham para você e dizem, eu não sei o que é que tem naquela menina, mas eu gosto de ficar perto dela. Você é aceito. Eu não estou dizendo que todo mundo te ama, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe algo, existe uma centelha, existe alguma coisa que atrai a atenção das pessoas e o afeto, a simpatia das pessoas, para você chama-se graça. A graça, uma das características externas da graça é a aceitabilidade. Outra coisa que a graça te dá é vantagem. A graça te dá vantagem. É como se você estivesse num ponto e todo mundo estivesse ao seu lado e fosse uma corrida. E aí Deus chegasse para você e dissesse assim, como a minha graça está disponível para você, dá alguns passos para frente. Agora vamos começar a corrida. Pode começar. Ainda vou te dar 5 segundinhos para você correr antes. A graça te dá vantagem. No meio do mundo inteiro, você tem a vantagem. Porque se a graça é a capacitação divina, quem não tem a capacitação divina não tem nada. E uma coisa que me chama muito a atenção é que nós olhamos para os ícones do mundo e dizemos, uau, como essa pessoa faz isso? Meu Deus, como ele é excelente, como ele é exemplo. Mas a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus.
Você é a multidão ou o seguido? Vou perguntar de novo. Você é a multidão que segue ou é seguido por multidões? Se a graça disponível é manifesta, você é seguido. Mas se você não agarra a graça disponível, você apenas segue. Porque só existem dois tipos de crentes: os que leem o jornal e os que são notícia. Eu vou dizer de novo. Só tem dois tipos de crente: os que leem o jornal e os que são notícia. E aí? Como é que é? Vamos avançar ou não vamos? Uma boa mensagem para começar o ano assim. Não é não? A graça está disponível. O problema é que temos preferido anular a graça. Por quê? Estou fraco, estou triste, não gostei. Aí você anula a graça. Aí aquela potência, aquele poder, aquela turbina disponível, ligada, e você empacado com uma âncora, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por quê? Porque eu não gostei como o irmão olhou para mim. Não gostei. Pelo amor de Deus. Decide avançar. Decida avançar. Seja sustentado pela graça. O irmão falou torto com você, a minha graça te basta, Senhor. A minha graça te basta. E eu vou te dizer uma coisa: não peça graça. Ei, não peça graça. Romanos 5,17, abre aí, a gente vai concluir. Romanos 5,17. Tinha mais coisa, mas fica para outra oportunidade. Romanos 5,17. Você achou? Amém? Eu não. Desculpa, eu tinha anotado, mas eu perdi. Romanos 5,17. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No entanto, a palavra receber não é receber. A palavra receber vem do grego lambano, e eu vou ler a definição do grego. Pegar. Primeira coisa, pegar. Pegar com a mão. Agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Pegar algo para ser carregado. Levar sobre si. Pegar a fim de levar. Remover, levar, pegar o que me pertence. Levar para mim, tornar próprio, reivindicar, procurar para si mesmo, associar consigo, ter como companhia daquele que quando pega não larga. Então, os que pegaram e não largaram, a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida. Então, para de pedir graça. Pai, me dá graça. Pai, me dá graça. E Deus diz: ô Gabriel, como é que pode um negócio de brincadeira? Ele não diz isso, mas imagina a situação de Deus lá em cima. Viu? Ô Jesus, aquela parada que você fez na cruz não serviu de nada? O cara está pedindo graça ainda? Para de pedir graça. Vai lá e pega. A minha filha não chega na minha casa, dentro de casa, e diz assim: papai, posso pegar uma maçã? Não. Tem maçãs à vontade, abundância de maçãs. A minha filha chega e pega quantas ela quiser. A graça está disponível. É um poço que nunca seca. Vá no poço da graça e pegue quanto quiser. Agora, tem gente que vai no poço da graça com conta-gota. Tem gente que vai no poço da graça com caminhão-pipa. Depende de você. Não pede graça, irmão. Não pede graça, desfruta da graça. A graça é sua, está disponível. A capacidade para ser quem Deus quer que você seja é sua, está disponível. E como? Como que eu pego? Como que eu agarro? Como é isso? Rohadababakasutia, ribianababalacrantoso, vremianamracedoricaya. É assim. A situação chega e você olha para ela e diz: Rebassocandebraha, mecassumbrototeterabamacanamamaha. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo só sabe o que está na sua cabeça se ele colocou lá.
Vou dizer de novo. O diabo só sabe o que está na sua cabeça se foi ele que colocou lá. Se ele trouxe a sugestão, você é doente, e ele vê você suando e a testa franzida, ele disse, ele está pensando que está doente. Eu sei que está na cabeça dele. Mas se Deus disse, esse é o teu ano de prosperar financeiramente, e você começa, o diabo olha assim e faz, por que ele está dançando? Se eu acabei de dizer que ele era doente. Aí ele começa a ficar confuso. E ele começa a ficar confuso. E começa a ficar confuso. E você começa a celebrar. E celebra, e celebra. E ele diz, não estou entendendo. Vamos cutucar. Vamos apertar para ver se ele fala. Porque de repente a gente aperta e ele vai falar. Aí o diabo começa a apertar. E você começa a rocandaba. Aí é que o bicho pega mesmo. Aí é que o bicho não pega. Aí é que o diabo não entende mais nada. Se o diabo não tinha entendido por que você estava dançando no meio da tribulação, você começa a orar em línguas e ele não entende mais nada. Mas enquanto ele não entende, o poço da graça está ali. E a oração em línguas te tira deste lugar e te leva lá com um recipiente grande o suficiente para a sua necessidade. Amém? Era isso que tínhamos para hoje, pastor.